Deixa eu adivinhar, você quer ficar rico, mas você não tem nem noção de como o dinheiro é criado, o que de fato é o dinheiro, quais mecanismos o sistema usa para manter mais de 99% da população pobre para o resto da vida. E ainda assim, com passe de mágica, você acha que vai conseguir ficar rico, mesmo sem nem ter noção da resposta para essas perguntas agora que eu acabei de te fazer. É exatamente isso que eu quero abordar com esse vídeo. Os diversos mecanismos que acontecem e você não tem nem noção que acontece, com o objetivo de te manter pobre, e como você pode fugir disso a partir do momento que você tenha acesso a essas informações que eu vou te passar agora. Nada adianta você ficar consciente disso tudo, sobre como as coisas realmente funcionam, e não saber o que fazer na prática, não saber quais passos tomar para poder quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Para a gente começar o raciocínio aqui, a gente tem que chegar num consenso, e o consenso é muito simples, né? Grande parte da população troca o tempo delas, ou seja, a vida delas, pelo dinheiro, mas nunca pararam para se perguntar verdadeiramente de onde vem o dinheiro, como que ele é criado, né? Olha como é grave, como a gente é condicionado a não questionar as coisas e simplesmente seguir uma manada, seguir o que é imposto, né? Então, o primeiro ponto aqui que vocês precisam começar a entender é: dinheiro é diferente de moeda. E eu não estou me referindo aqui à moeda que você coloca no cofrinho, não. Eu estou me referindo à moeda como o dinheiro de um país. O dólar, por exemplo, é o dinheiro dos Estados Unidos. O real é o dinheiro do Brasil. Então, o dinheiro é diferente da moeda do país, de fato. Do que você consegue tocar, né? Da nota de 100 reais, por exemplo. Beleza? E calma que eu já vou explicar isso. Pode parecer um pouco complexo no início, mas esse é o preço que você tem que pagar se você quiser se tornar diferente da grande maioria da população. Então fica aqui comigo, pelo amor de Deus. Isso é extremamente importante e você já vai entender o porquê, tá? Então vamos lá. O dinheiro, de fato, vocês precisam pensar nele como uma reserva intangível de valor. Ou seja, você não consegue tocar. Essa reserva intangível de valor, pensa que ela é atrelada a ouro, a prata, a platina, arroz, sal, enfim. O valor de fato dessas coisas é intangível, você concorda? Você não consegue tocar no valor de 1 quilo de ouro, por exemplo. Então, beleza? Entendido o que é o dinheiro de fato, a gente vai agora para a moeda, que é o dinheiro do país, certo? Basicamente, isso aqui é uma forma tangível do dinheiro de fato. Ou seja, ao invés de fazer que nem antigamente, que o pessoal trocava, sei lá, prata por sal, por exemplo, você consegue comprar sal com a moeda específica do seu país. Você chega no mercado, coloca lá 5 reais, né, a nota, e você consegue comprar sal, beleza? Agora, qual que é o motivo disso aqui que eu acabei de explicar ser tão importante? Antes de 1971, os bancos centrais, eles só eram autorizados em criar dinheiro, né? Ou seja, em imprimir dinheiro, enquanto houvesse ouro para aguentar. Ou seja, tinha uma lógica por detrás, né? O lastro ali era o ouro. Mas desde então, desse ano de 1971, o dólar americano simplesmente foi removido desse lastro. Ou seja, desde essa época, o dólar americano, né, a moeda americana, está sendo lastreado em porra nenhuma. É inútil. Só que o problema gigantesco aqui é que o dólar é a moeda mundial. Ou seja, obviamente, isso não respinga apenas neles. Hoje em dia, os bancos lá podem imprimir moeda, né, a partir do nada. A quantia que eles quiserem. E foda-se. Agora, vamos para a segunda coisa que você precisa entender urgentemente. E fica tranquilo e continua aqui comigo. No final você vai entender como que esse quebra-cabeça se une e o que você vai poder fazer de fato para quebrar esse ciclo, fechou? A moeda, tá? O dinheiro representado pelo papel, ele representa literalmente apenas 3%. 3% do dinheiro mundial. E aí agora você me pergunta, e o resto? E os outros 97%? Cadê? O que é esses outros 97%? É dívida. Eu já vou te explicar. Imagina que você quer comprar uma casa e o banco te empresta ali 500 mil reais.
Esses 500 mil reais, eles não existiam antes. Isso foi criado do nada, simplesmente digitando ali alguns números na tela do banco. Então, quando você pega um empréstimo, na verdade você está pegando um dinheiro que foi criado do nada. E por que é importante você saber disso? Quando o governo precisa de dinheiro, ele vai lá no Banco Central e pede um empréstimo, igual você fez agora há pouco ali para comprar uma casa, por exemplo. E o Banco Central dá dinheiro para o governo em troca de títulos do governo. Só que esse dinheiro emprestado para o governo também é criado a partir de nada. E o que isso significa na prática? Por que é importante você entender isso? A tradução aqui é: o dinheiro que você está ganhando hoje vai valer cada vez menos e de uma maneira extremamente acelerada que talvez você não tenha nem ideia. É a famosa inflação. E por que eu tô te falando isso? Por que eu tô te alertando? Porque você tá afundando, você tá quebrando e você não tá nem percebendo que isso tá acontecendo com você e com a sua família. Talvez hoje você ganhe uma quantia ok de dinheiro. Vamos supor aqui que você vive sem passar necessidades, tá? Mas, no fundo, você tá quebrando. E confia, isso é uma questão de tempo apenas. Enquanto você tá aí trabalhando e fazendo um puto esforço para economizar um dinheirinho ali no final do mês, se é que te sobra alguma coisa, os bancos estão imprimindo dinheiro infinito a partir de porra nenhuma. E automaticamente ferrando as suas economias. Ou seja, eles estão literalmente nadando em milhões e milhões de reais, enquanto você trabalha por uma parcelinha quase que invisível de dinheiro. E agora você me pergunta, tá, beleza, agora que eu já entendi como as coisas funcionam, apesar de ser meio complexo, o que eu posso fazer? A resposta é simples, você precisa começar a jogar o jogo dos bancos. E como que você pode fazer isso? Além de imprimir dinheiro, o que os bancos fazem? Você já parou para pensar nisso? Porque imprimir dinheiro está fora do meu alcance, está fora do seu alcance. Em relação a isso, a gente não tem o que fazer. E se a gente não tem o que fazer, logo a gente não deve perder tempo pensando nisso. Fechou? Agora, a outra coisa que os bancos fazem é investir em ativos realmente poderosos para fazer com que o dinheiro de fato trabalhe para eles. E aí, perceba que ao invés de você estar aos poucos, mesmo que sem perceber, quebrando, porque o seu dinheiro cada vez mais vale menos, você está ficando, a cada dia que passa, cada vez mais rico. Porque investindo nos ativos certos, o seu dinheiro tende a valorizar absurdamente. E eu não estou falando aqui apenas de uma ação específica na bolsa, de um fundo imobiliário ou de alguma coisa do tipo, não. E agora aqui, chegando mais ainda na parte da prática, presta atenção. O primeiro ponto que você precisa saber é qual que é a sua situação hoje. E para simplificar, eu vou separar em dois grupos aqui. O primeiro grupo é o grupo de pessoas que têm condição de fato de investir mais de 20 mil reais por mês e isso não vai fazer falta na vida delas. E o grupo 2 é o grupo que ainda não consegue investir essa quantia de dinheiro por mês, ou porque nem ganha 20 mil reais por mês, ou porque, obviamente, você tem vários outros custos e não te sobra isso tudo para investir. E uma curiosidade aqui antes de eu continuar, se você se enquadra nesse grupo que eu acabei de falar, no grupo 2, quer dizer que você ainda não investiu o suficiente nas coisas que eu vou te falar agora. Você que ainda não pertence ao grupo 1, você precisa investir no maior ativo de todos, que é a sua cabeça, que é você. Você precisa se focar agora urgentemente em adquirir habilidades de alto valor. E eu te afirmo com a maior segurança do mundo, não existe melhor investimento do que esse. Aqui eu tô falando de retornos de 100 vezes, 1000 vezes, 10 mil vezes. Isso não existe em nenhum outro investimento tradicional, isso não existe na bolsa de valores, em imóveis, não existe. Imagina aqui comigo, você aprende sobre persuasão, sobre marketing, sobre vendas, sobre tráfego, sobre oferta. E com isso você consegue literalmente vender o que você quiser, seja um produto físico, seja um curso, né, um infoproduto, ou seja um serviço. E a partir dessa habilidade de vendas no geral que você aprendeu aqui pela internet, você consegue fazer com que isso se transforme em 10 mil, 15, 20, 100 mil reais por mês. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar aqui? Você não colocou nenhum dinheiro aqui para aprender essas habilidades, possivelmente.
ou se colocou foi um valor irrisório perto do que você vai conseguir depois de um tempo aplicando. E fora investir em conhecimento, tem outros 2 tipos de investimentos que podem te trazer um retorno absurdo. E é claro, em um curto período de tempo. Internalizem isso. Tudo que você gastar para se sentir melhor não é gasto, é investimento. Tudo que contribua para o seu bem-estar ou para a sua autoestima pode te voltar milhares de vezes em dinheiro no seu bolso. E eu já explico. Quando você investe nisso, a sua confiança aumenta. O seu poder de tomar boas decisões naturalmente aumenta também. A maneira com que as pessoas vão te olhar vai ser totalmente diferente. E mais importante do que isso tudo é, você começa a se respeitar muito mais. O mundo muda totalmente para você. Eu posso te dar exemplos, tá? Você pagar uma academia boa, um nutricionista para te ajudar a colocar um corpo legal, você pagar dente, colocar lente de contato, colocar um silicone se você for mulher e não estiver satisfeita aí com o seu corpo. Não importa. Tudo que tange ali, tudo que circula a sua autoestima. E agora o outro tipo de investimento também, que tem um retorno absurdo, eu vou colocar tudo aqui em um ponto só. Viagens, experiências e networking. Eu coloco tudo isso aqui em um quadrante só, por quê? O principal objetivo de você fazer uma viagem pensando no retorno, de você ter experiências pensando no retorno, é o networking que aquilo pode te proporcionar. Quando você frequenta lugares que pessoas de alto nível frequentam, você tende a mudar o seu círculo, você tende a se conectar com pessoas que talvez estejam aonde você quer chegar, por exemplo. E a questão aqui é, muito provavelmente, principalmente se você for de cidade pequena ou enfim, você não vai encontrar essas pessoas na sua cidade, então você é praticamente obrigado a viajar para conseguir essas conexões. Fora tudo que vai te agregar como pessoa, né? Você conhecer novas culturas, você sair da sua bolha, você sair do país, você entender o que está dando certo em países desenvolvidos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, onde as coisas chegam muito antes, e aí depois você volta para o Brasil e aplica tudo aquilo que você viu lá nos Estados Unidos dando certo. Você praticamente viaja no tempo. Todas as portas que investir nessas coisas te abrem, é absurdo. Depois que você tiver investido o suficiente para te sobrar tranquilamente 20 mil reais por mês que não vão te fazer falta para você poder investir em seja lá o que você quiser, seja uma ação na bolsa, seja em alguma empresa de um amigo seu que promete, não importa no que você vai querer investir no sentido de realmente aplicar ali o dinheiro e esperar um retorno. Aí você faz o que quiser, mas uma dica que eu te dou, aplique esse dinheiro em coisas que você realmente entenda. Nunca vá na dos outros. Chegar um amigo seu falando, compra essa ação aqui, faz isso aqui, compra um gado, compra um terreno, e você não entende desses mercados, fuja. Concentre em aplicar o seu dinheiro no que você entende, porque aí a chance de dar muito certo e o seu dinheiro realmente valorizar horrores é muito maior do que se você aplicar em algo que você não faz ideia, do que você não entende, do que você não gosta, beleza?